Se você quiser deixar aberto em João capítulo 9, é o nosso tema de hoje, e eu faço uma pequena recapitulação daquilo que eu vi na João capítulo 9, Evangelho de João capítulo 9, hoje cura de um cego de nascença. Então, continuando na mesma abordagem, um pouco diferente do que a gente está habituada a olhar para os sinais que Jesus fez, os sinais que foram descritos na Bíblia, e sempre lembrando a palavra milagre, que a gente usa bastante, ela não tem nos originais. Então, todas as vezes que existe uma referência a alguma cura, a referência é ou sinal, ou obra, ou trabalho, ou prodígio, ou maravilha. Não existe nos textos originais uma palavra milagre, dentro do conceito que a gente entende, crê e vê na atualidade na igreja evangélica hoje. Então, quando a gente pensa em milagre, a gente procura alguma coisa especial, e geralmente focando numa cura física. Então, a gente tem um conceito de milagre muito preso a esta ideia. E aí, dentro do modelo evangélico que a gente acaba tanto procurando Deus pelo poder dele, quanto pelos milagres que ele pode operar. Então, quando eu penso em Deus, em andar com Deus, duas coisas acabam nos vindo à mente e coração. Primeiro, é que terei eternidade por causa do poder dele, terei salvação. E segundo, enquanto não estiver com ele na glória, ele vai me livrar de todos os problemas que eu tenho que passar pela minha peregrinação nesta vida. Então eu fico atrás de Deus ou por causa da eternidade, ou por causa dos milagres que ele pode operar na minha vida. E este é um conceito que a gente acaba formando por causa do que nos é ensinado a respeito dos propósitos dos milagres. Então, como eu falei na outra semana, a gente procura olhar para os milagres e fazer uma interpretação mais ou menos assim: como Deus curou um cego lá, como Jesus curou um cego, a minha expectativa é de que um cego também seja curado. Como ele curou uma mulher com hemorragia, ou como ele cuidou de alguém, a minha expectativa é que isso se repita. Só que a nossa experiência cristã mostra que milagres não acontecem desse jeito. E nós fizemos uma enquetezinha pequena aqui naquele dia, ninguém viu nenhum grande milagre, nenhuma grande mudança. Nós vemos sim as curas, nós vemos processos que acontecem na vida e na história. Deus tem e continua tendo poder para fazer intervenções. Ele tem poder para isto. Não significa que ele não faça mais, mas a gente não vê isso com regularidade. E como eu não vejo isso com regularidade, eu sei que você também não vê, aí eu interpreto diferente o milagre. O que eu faço com o milagre então? Jesus andou sobre as águas. As águas são esta vida, e Pedro veio andando também sobre as águas, e as ondas são os problemas da vida, e Deus estende a mão quando eu estou afundando meus problemas. Então eu vou sempre focar a questão do milagre, do sinal, do acontecimento, num processo que me traga algum benefício na minha vida aqui. E quando João escreve, se você deixar aí marcadinho aí, João 9 já para você, mas quando João termina de escrever, está no final do seu evangelho, e este é um texto que é base para a gente, capítulo 20, versículo 30 e 31, o próprio apóstolo João vai explicar porque é que ele colocou os milagres que ele colocou no evangelho dele. Ele falou assim: olha, eu tenho um propósito para escrever o meu evangelho, é isso que João fez, e eu tenho um propósito na ordem e nos sinais que eu coloquei. Eu queria que você notasse bem claro que João usa a palavra sinais, ele não usa milagres, ele usa a palavra sinais. E relembrando lá, o sinal é alguma coisa que aponta outra. O sinal tem um propósito de apontar algum acontecimento, de apontar alguma ocorrência. Então eu gosto
provérbio chinês, né? Que o sábio aponta para a lua e o tolo olha para o dedo. Então, o sinal aponta para um evento. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais que estão registrados aqui, os 7, porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Qual é o propósito de João selecionar sinais e escrevê-los no seu evangelho? Para que aqueles que tivessem contato com as histórias desses sinais entendessem que Jesus é o Cristo. De novo, lembrando a brincadeira, Jesus não é o nome, mas Cristo não é o sobrenome, tá? Ele não chama Jesus Cristo. Cristo significa Messias enviado de Deus, ungido no Antigo Testamento. Então a gente fica assim, qual que é o nome dele? É Jesus Cristo. Não, o nome dele é Jesus. Cristo é título. O título dele é de enviado, ungido, e em hebraico, Messias. A outra questão que a gente precisa olhar antes de chegar nesses sinais que João destaca é que o contexto do judeu naquela época com relação ao Messias, esta pessoa do Messias, a expectativa de chegar a alguém que seria o Messias prometido no Antigo Testamento, ela é muito importante. Por quê? O judeu, ele ia olhar para este Messias, para essa pessoa vindo, que se caracterizaria como Messias, e imaginar que teria chegado aquele que se assentaria no trono de Davi. Então, quando eu penso em trono de Davi e trono de Salomão, eu penso no ponto mais alto da história do reino de Israel. Então, a expectativa do judeu, do hebreu, do tempo de Jesus, é de que quando o Messias viesse, a nação de Israel, e este é um texto muito usado, e eu vou usar de propósito, não seria a cauda, mas seria cabeça. Isto é aplicado à igreja, e não é este contexto. Lá sim, eles eram o povo de Deus, escolhido de Deus, que traria ao mundo o Messias prometido. A expectativa deles era um Messias com características políticas militares. A expectativa do profeta Isaías era de alguém que viria tirar o pecado do mundo, servo sofredor. Tanto é que quando nós olhamos lá, Jesus pergunta: o que dizem os homens quem sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem isso, ou um profeta. E vocês, o que vocês acham? Pedro virou e falou assim: tu és o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Aí Jesus vira para ele e fala: então vamos para Jerusalém que eu vou morrer. Não, Senhor, morrer de jeito nenhum. E aí a gente tem a célebre frase: arreda de mim, Satanás. Então, olha o conceito que o próprio Pedro, que andava com Jesus, ainda tinha, de que Jesus viria para ser o libertador. Então existiam diversas linhas, e eu queria que você pensasse que toda vez, e quando a gente pensa nos tempos de Jesus, só existia praticamente a tribo de Judá. Tem a divisão lá no passado. Quando chega ali nos tempos de Jesus, existe praticamente uma tribo só, a tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá, o prometido de Deus, nasceria nessa tribo. O descendente, a raiz de Davi, é da tribo de Judá. Imagine então que nesta época, toda mulher que engravidasse, qual era a maior expectativa da vida dela? De que se no seu ventre estivesse o Messias. Elas não tinham a mínima noção de nascimento virginal, da descida do Espírito Santo, de uma série de eventos que estão neste contexto da messianidade. O que elas imaginavam e queriam imaginar é que eu posso ser a escolhida de Deus para trazer aquele que libertará o povo da opressão, e naquele momento a opressão romana.
Então olha, o contexto é muito diferente. Aí chega um homem chamado Jesus. Esse homem está andando, fazendo alguns milagres, e um teólogo alemão chamado Arnold Sopa de Letrinhas, eu não vou, refreshing brush, né? Vou gastar todo o meu alemão aqui essa noite. Ele faz um estudo olhando e definindo que entre os rabinos dos tempos de Jesus existiam 3 milagres que só seria possível que o Messias executasse. 3 sinais, 3 prodígios. E nós vimos 2 na outra semana, que é a cura de um leproso, a expulsão de um demônio surdo ou mudo, ou surdo-mudo, e a cura de um cego de nascença. Rapidamente, porque os 2 primeiros a gente tem isso gravado lá, se você quiser voltar, né, vai lá ouvir. Mas na história de Israel, desde a promulgação da lei mosaica, nunca um hebreu, nunca um judeu foi curado de lepra. Então, a história toda de Israel, na história bíblica inteira, nós temos 2 curas no Antigo Testamento. Miriam, irmã de Moisés, quando tentou enfrentar Moisés, foi tomada de lepra e depois foi curada, no mesmo instante lá no acerto com Moisés, antes da lei. Depois da lei, nós temos o evento de Naamã, que era um sírio que não era um judeu. Por que é que o judeu, o rabino da época de Jesus sabia disso? Porque Levítico 13 e Levítico 14 tratam do diagnóstico da lepra e tratam da cura da lepra. E nunca em Israel Levítico 14 foi usado. Ou seja, nunca nenhum sacerdote teve que executar todo o processo da purificação de um leproso. Então, não tinha acontecido. E todos sabiam disso. E nós já vimos o caso do leproso. Segundo caso, o segundo sinal, o segundo prodígio, é a expulsão de um demônio surdo, ou mudo, ou surdo-mudo, aqui tanto faz para nós. Por quê? Havia muita expulsão de demônios no tempo de Jesus. A gente percebe que existe uma atividade demoníaca muito intensa no Novo Testamento, e que expulsão de demônios era alguma coisa que fariseus faziam. O evento lá, onde tem a blasfêmia do Espírito Santo, trazem para ele um menino que está possesso de um demônio surdo. Então existe propósito em trazer esse demônio. Por quê? Ele curou um leproso e mandou o leproso procurar o sacerdote. O sacerdote está executando tudo que a lei manda lá, procurando saber se o leproso era leproso, quem foi que curou, por que curou, como curou, toda a história para saber por quê. Alguém curou um leproso, este alguém tem a probabilidade de ser o Messias. Então os fariseus e sacerdotes começam a seguir Jesus no seu processo. Em todos os momentos você vai ter judeu, fariseu e escriba ao lado de Jesus procurando testá-lo. E quando os discípulos dele não conseguem expulsar esse demônio foi escolhido, esse processo foi escolhido e trazido para Jesus. Os seus discípulos não conseguiram expulsar. Por que não conseguiram? Porque mesmo entre os rabinos era necessário que se chamasse o demônio por nome, para que se tivesse autoridade sobre ele. É só nós olharmos para o Antigo Testamento e mesmo o início todo do Novo Testamento, prestarmos atenção no peso que os nomes têm em relação às pessoas que os têm. Vamos lá? Jacó era suplantador. Quando se encontrou com Deus, mudou de nome, passou a ser príncipe de Deus. Aí você tem lá Ismael, Ezequiel, Josua, que é Josué, ou que é Jesus no Novo Testamento, que é Salvador. O nome tem uma relação com a pessoa. Abrão era pai amável. Abraão, pai de muitas nações, teve um filho só. Tem uma promessa em Gênesis 12 que isso seria modificado na história dele. Então o nome tinha um peso. E um rabino, um judeu, não poderia expulsar um demônio se ele não soubesse o nome do demônio. Ou seja, não tem autoridade, não tem o poder para isso. Sai daí,
Quem é que pode falar, sai daí, e o demônio sair? Jesus. A expectativa então é de que o Messias, na verdade não Jesus, para o judeu, o Messias poderia fazer. Capítulo 9. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Vamos para alguns conceitos hebraicos. Cego de nascença. Para o hebreu, alguém nasceria cego de nascença. Gastei, né? Nasceria cego por uma maldição que recebeu antes do nascimento. Fica fácil para nós? Qual é a maldição, qual é o pecado que este feto cometeu no ventre da mãe, que Deus lhe pesasse tamanha condenação? Era atribuído então o nascimento de uma doença deste tipo, um cego de nascença, a um pecado, a uma maldição, a uma consequência de pecado e uma maldição vinda da parte de Deus. Porque só Deus poderia penalizar alguém desta forma. Se eu vou lá para a lepra, pode ser um pecado no processo da vida, porque ele não nasceu leproso, ele tem um pecado no processo da vida. A intervenção de um demônio na vida de alguém, trazendo a surdez ou a mudez, está no processo de vida. Mas nascer cego, nascer com um problema congênito, na sua formação lhe foi podado a condição de ver. Isso tinha um peso muito grande para eles. E nunca nenhum cego de nascença foi curado. Hoje a gente pode olhar para toda a história da medicina e saber que uma má formação nos nervos ópticos, da retina, do globo ocular, de qualquer outra coisa, não existe reestruturação para os olhos. Janela para o mundo fechada. E a pergunta, então, para eles era pertinente, porque o que eles acreditavam? Que se o neném na barriga da mãe desse um chute na mãe com raiva, essa má índole poderia ser penalizada por Deus. Deus poderia penalizar a má índole do feto. Ou a outra pergunta: não é consequência de algum pecado que o pai dele tenha cometido? Então a pergunta para nós pode parecer estranha, e talvez se você tem na família, como eu tenho, um irmão que nasceu totalmente deficiente, a primeira pergunta do meu pai, e que eu não tinha resposta, é por que é que ele nasceu assim? Por que é que Deus está pesando a mão nas nossas vidas desta forma? O que fez ele de errado para merecer o que tem? E esse era o conceito, era a visão do judeu em relação ao que está acontecendo aqui. E Jesus modifica a resposta. Vocês estão me dando opção A e opção B, ele ou os pais dele. Eu vou dizer que nenhum dos dois pecou. O problema não está aqui no processo. O problema é no que vai acontecer com o que temos aqui. Para que é que Deus preparou? Eu posso sim fazer aplicações disso, no final vou fazer, mas eu queria que você só pensasse ao seguinte: Jesus fez o que fez, do jeito que fez, na hora que fez, sempre com propósito. Então nós estamos aqui diante de um problema. Nós temos um cego de nascença que não tinha a expectativa mínima de voltar a ter a vista, porque nenhum cego de nascença era curado. Existiam curas na época, existem curas, existiam processos na época em que visões eram melhoradas, mas uma má formação congênita de visão nunca. E este rapaz,
Ele já sabia disso. Ele não tinha dúvida. Na leitura do texto nós vamos perceber que ele não tinha dúvida de que ele nunca seria curado. Mas a expectativa mesmo de um cego de nascença, segundo o que ensinavam os escribas e os rabinos da época, é que um poderia curá-lo. Quem era ele? Messias. Fala. E até mesmo na época, o nome Jesus, inclusive, era muito comum também. Ele tem a mesma raiz de Judas, de Josué, que é Salvador. E eu acho que, e o contexto, e eu gosto que a gente olhe alguns detalhes. Na verdade, quando o homem estiver conversando aqui com os fariseus, ele vai falar o homem chamado Jesus. O homem, ele era um homem, mas o nome dele era Salvador. Este é o que há de salvar o mundo dos seus pecados. Então, tem todo o contexto de nome no processo também. Então, assim, nós estamos aqui, então, dentro deste conjunto de acontecimentos, e aí Jesus diz assim, olha, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, versículo 5 aí. Eu acho que eu pulei o 4, né? Vamos ler o 4, então. 3 e 4 eu pulei. Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Está vendo que o texto não fala nem de milagre, nem de sinal, fala de trabalho e de obra. E ele vai fazer alguma coisa. Ele sabe que ele vai fazer alguma coisa. Este cego não está ali sem propósito. Jesus não está dando um bordejo com seus discípulos, depois de uma discussão no templo, que tentaram pegar em pedras e jogar nele, e passeando encontrou um cego por acaso. Existe uma história. Existe um momento crucial aqui, de quando a cura for efetivada, aí o Sinédrio se levanta para matá-lo. Nós estamos chegando ao final do ministério de Jesus. E nesse terceiro sinal, era para alguém parar e pensar, peraí, ele curou um leproso, virou maior bagunça lá no Sinédrio e na sala do sacerdócio, né? Porque tiveram que fazer um evento. Passou um pouco de tempo e ele expulsou um demônio mudo. O povo está perguntando o tempo todo, ele não é filho de Davi? Vocês não estão vendo nada de esquisito? Não está cheirando estranho? De repente, para a coisa não ficar muito fácil, ele cura quantos leprosos de uma vez? 10. Vocês imaginaram a bagunça que está no Sinédrio e entre os sacerdotes? E detalhe, o sacerdote acaba de fazer todo o processo de um. De um. Imagina a burocracia. Isso. Agora ele tem que negar de mais 10, tá? Tá bom, um era samaritano, ele tem que negar de 10. Ele tem que falar assim, olha, me parece que eles não eram leprosos. Me parece, tem alguma coisa estranha. No segundo caso, que é a expulsão do demônio, ele expulsa por Belzebu, senhor do esterco. Ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Ele está tomado por Satanás. Essa é a segunda resposta. Agora eles têm que dar uma terceira resposta a um cego de nascença. E aqui é que o negócio vai ficar difícil. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego. Eu fico perdido o tempo todo com Jesus. Eu espero que vocês também fiquem. Tem um cego que ele fala assim, vai lá e lava. O cego vê. Tem outro que ele fala, vê. Tem outro que ele fala, não vê árvore, né? E depois ele vê os homens. Ele podia ter simplesmente aqui ter virado e dito, veja, poderia? Aí ele cuspiu no chão, agachou lá, ficou mexendo no pauzinho, fez lodo, catou lodo, levantou e passou no rosto do cego, nos olhos do cego. Por quê? Ele sabia que para o fariseu, para o judeu da época, fazer lodo no sábado era proibido.
Tem um livro que chama Mishnah, que tem lá 150 cercanias que impediam que um judeu descumprisse um preceito da lei. Então, assim, sua mãe fala para você, não pode pegar o copo, não pode pegar a faca na gaveta. Mas aí ela vai lá, além de não poder pegar a faca, ela coloca aquele negócio que não deixa a gaveta abrir, certo? Não é assim que faz? Mais ou menos isso então. Não pode pegar a faca, é a lei. Mas para você não pegar a faca, tem um artefato aí de segurança. E eles tinham então essas regras. E aí dizia que cuspir ou fazer barro, porque essa era a obra da opressão lá no Egito, lembra disso? O que é que eles tinham que fazer lá? Barro para fazer tijolos. Então não pode. É uma lei não do Antigo Testamento, mas uma regra imposta pelos fariseus que colocavam um pesado peso sobre o povo. Aqui Jesus faz justamente isso. Lodo, em que dia? No sábado. Fala. Calma, nós vamos chegar. Eu estou adiantando a história. E aí, fazendo lodo e colocando lodo no rosto de alguém, nós vamos precisar de água. E aí ele fala para o cego, vai e se lava no poço de Siloé. Siloé, e a Bíblia nos explica, é enviado. Então o Messias, o enviado de Deus, faz lodo, lava, unta os olhos do cego e diz, agora você vai lá no tanque do enviado e se lava. Olha a bagunça, gente. Era sábado, então já vou chegar lá. E era o sábado da festa dos tabernáculos, nós estamos chegando da Páscoa. E na festa dos tabernáculos, que era a festa das cabanas, os judeus passavam umas semanas morando em tendas, celebrando o cuidado que Deus teve durante os 40 anos do deserto, lá atrás. E uma das cerimônias dos tabernáculos era a lavagem das escadas do templo, o cerimonial das águas. Perguntem aonde é que os sacerdotes e peregrinos buscavam água para lavar as escadarias do templo? No tanque de Siloé. Aí chega um sujeito lá, com o rosto todo enlameado, cego de nascença, porque ele é conhecido, aquele era o ponto dele, todo mundo conhecia esse sujeito aqui, ele não era desconhecido, ele tinha um ponto, né, que ele mendigava. Aí ele chega lá no poço, se lava e começa a enxergar. Quem está lá? A bagunça está feita em Jerusalém. Você imagine que desce em pane. Aí começam a olhar. E vamos continuar aqui, versículo 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este que estava assentado pedindo esmolas? Ele é conhecido, gente. Ele não é uma criança, ele não é um velho, porque ele ainda tem pais, mas ele não é mais uma criança, porque nós vamos ver mais para frente, ele já tem idade para responder. Então imagina-se aqui um jovem chegando à idade de 30 anos, pelo menos nesta fase entre juventude, 20 e 30 anos, e aí começa uma discussão, é ele ou não é ele? Parece com ele, é igual ele, mas gente, dá para acreditar que um cego de nascença tenha sido curado? Não se vê isso. Não existe isso neste contexto. Não dá para assumir. Então é alguém parecido. É cópia, é clone, é qualquer coisa que eles poderiam colocar aqui e eles vão começar a imaginar. Mas não é um cego. E o que o cego dizia? Sou eu sim. Sou eu mesmo. Eu era cego e agora eu vejo. E aí perguntaram para ele. E ele vai responder. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e me lavei e estou vendo. Disseram, onde está ele agora?
Não sei. A voz eu conheço, mas se perguntarem para mim quem é Jesus, eu era cego, ele passou lodo, me mandou para cá, alguém me trouxe aqui, eu lavei e agora eu só sei uma coisa, eu sei. Bom, tá bom, estamos com um problema. Agora nós temos um cego de nascença curado aqui com a gente. Quem pode curar um cego de nascença? Segundo os escribas, fariseus e sacerdotes. O Messias. Para quem é que nós vamos levar o cego? Quem tem que responder para a gente o que aconteceu aqui? Porque eles disseram que quando o leproso foi curado, não foi. Eles disseram que quando o espírito mudo foi surdo, foi expulso, foi pelo diabo. E agora? Quem é que pode reverter essa maldição que Deus colocou na vida desse cego de nascença? Só o Messias. Pega ele então, 13, levaram, pois, os fariseus ao que dantes fora cego. Vamos lá para os fariseus. E respondendo, Fernanda, era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos. Então assim, esquece que o cego era cego de nascença, que o prodígio apresentado é fenomenal, que nunca se viu isso na história de Israel em canto nenhum, de que a probabilidade de estarem na presença do Messias era infinita. A pergunta é, o problema é, ele aplicou lodo nos olhos do mocinho num sábado, infringiu a lei, e Deus não ouve pecadores. Agora nós vamos começar a discussão. Agora começa uma nova investigação, porque está feita uma nova confusão naquele lugar, e eles estão batendo cabeça e eles têm que resolver. O que é que aconteceu aqui? Então vamos começar com o nosso primeiro processo aqui de investigação. Então os fariseus, versículo 15, por sua vez lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então vocês imaginem o bate-cabeça e voa banco, cadeira para tudo quanto é lado nessa assembleia aqui, porque não dá para responder. Por conta de um. É que eles conseguiram abafar os outros casos que já aconteceram. E sem falar nos outros sinais que não estão aqui. Isso, aqui nós estamos só discutindo isso daqui. De novo perguntaram ao cego: o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. O cego não era bobo. Nós temos um problema aqui. Nós vamos ler já, Fernando, tá? Existe já uma definição aqui dos fariseus, de que se alguém professasse que Jesus era o Messias, chamasse Jesus de Cristo, seria expulso da sinagoga. Este cego nunca pôde entrar na sinagoga. Ele é defeituoso, ele é maculado de nascença, ele é amaldiçoado na base. Ele nunca pôde passar pelos portões, ele nunca pôde chegar perto do templo. E aí ele vai para o templo, e aí perguntam para ele quem é. Se ele dissesse com certeza esse sujeito é o Messias, está fora. O que ele fez? Com certeza é profeta. Com certeza ele é profeta. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: e este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Vamos lá, mesmo processo lá de trás do leproso. Pega o leproso, traz o leproso, o ex-leproso, coloca o leproso de quarentena, é igual o Covid isso, né? Coloca o leproso de quarentena lá em casa, lá no templo, acompanha a ver se a cura foi feita, procura os pais, procura os vizinhos, procura saber se realmente era leproso. Aqui o processo é o mesmo. Era cego mesmo? Será que não era mentira dos pais? Todo mundo conhecia? Traz os pais, traz os vizinhos, faz uma investigação. Vamos descobrir se esse homem realmente era cego de nascença. Conclusão: era cego de nascença. Pergunta para os pais: é o teu filho? É parecido? Não, é o nosso filho. Tenho certeza. Ele era cego? Era cego, nasceu cego.
Então, como é que seu filho vê agora? Não sei. Pergunta para ele já tem? Não me envolvam neste processo. Não me envolvam. Pensem que esses pais também já sofreram na história da vida deles, porque a cegueira de nascença do filho, ou o pecado era do próprio feto ou dos pais. Quem é que leva a culpa deste pecado? Então, eles têm uma história de vida. E aí eles vão explicar. 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse excomungado, expulso da sinagoga. Expulsão da sinagoga não significa que você é tirado da igreja em disciplina e nunca mais pode entrar nela. Significa que você perde todos os seus relacionamentos sociais, econômicos e familiares. Ser expulso da sinagoga nesta condição do judeu é um desligamento da nação. E ninguém queria isto. E estes pais não gostariam de passar por este processo. Então, conversa com ele é adulto. Ele se vira com os problemas dele. Aí chamaram o cego de novo. E aqui nós temos um leigo, um cego leigo que não sabia ler, porque ele não enxergava, que não tinha uma história de vida dentro do judaísmo efetivo, frequentando sinagoga, dando lições espirituais de entendimento de como Deus age na história da humanidade. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ou seja, confessa, este homem é pecador. Não é possível que este homem não seja pecador. O cego retrucou: se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu estou enxergando. Então, vocês podem dar a desculpa que vocês quiserem dar, mas vocês têm que lidar com a realidade do que está acontecendo aqui. Vocês falam o que vocês quiserem. Se ele é pecador, eu não sei. Aí vão continuar forçando a barra. Perguntaram: que te fez ele? Como se abriu os olhos? E ele lhe respondeu: já vos disse e não me atendestes. Porventura quereis vós ouvir outra vez? Porventura quereis vós tornar-vos discípulos dele? Aí o cego pegou pesado. Aí o cego afundou a mão. E vocês estão de brincadeira, vocês não ouviram o que eu falei? Vocês estão tão interessados assim em Jesus? E aí eles ficaram muito irritados. Injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. E aí é que há de se estranhar. Este homem chamado Jesus vem fazendo milagres na Judeia por 3 anos. Já fez de tudo. Já mandou o mar parar, o vento, já curou gente de longe, de perto, já ressuscitou mortos, e ninguém ficou surpreso com isso, ninguém se incomodou, mas agora ele está incomodando muito dentro de Jerusalém. A coisa está num ponto de que ninguém sabe mais o que fazer. E aí eles falam: nós somos discípulos de Moisés, nós não sabemos quem é. Aí o cego diz: estranho, hein? Tudo que vocês falaram a vida inteira, ele fez. Está evidente, não espiritualmente, está evidente em fatos que ele é o Messias. E vocês não sabem disto? Esta é a pergunta do cego para eles. Olha o que ele fala: nisso é de se estranhar, versículo 30, que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Se durante toda a história do ensino de vocês falam que só o Messias abriria os olhos de um cego de nascença, eu sou um cego de nascença, tenho ciência, consciência, vivência disto, e agora estou diante de vocês, olhando para vocês. Ou tudo que vocês ensinaram em Israel é falso, ou vocês não sabem o que fazer com a verdade que está acontecendo agora.
E agora? Tome mais uma. Ele não para, e ele vai continuar. Aí eles vão retrucar: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia tê-lo feito. O que o cego disse para eles: pelo ensino de vocês, e pela atuação de Deus no mundo, e pelo número de vezes que um cego de nascença abriu os olhos, nós estamos diante do... Está claro isso? Está claro para esse cego? Devia estar claro para os hebreus, para os escribas e fariseus e sacerdotes presentes? Evidente, está muito claro. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e vem ensinar a nós, e o expulsaram. Isso daqui, a gente faz isso bastante nas nossas brigas que os judeus fizeram aqui. E a gente vê isso em debate político. Está lá discutindo dois políticos, um é mais ladrão do que o outro. Aí ele faz uma pergunta embaraçosa para o outro e fala: você é ladrão e está querendo me perguntar o que agora? Então eu saio do argumento e faço uma acusação. Qual é a acusação que ele volta? Tu é todo nascido em pecado, você é maldito. Não faz mal o que você está vendo agora. Você nasceu maldito, e nasceu de uma maldição dada por Deus. O que você vem querer ensinar nós, escribas, fariseus, doutores da lei? Conhecimento daquilo que Deus quer, acha e como atua. É isso que eles falaram. E expulsaram ele da sinagoga. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? Obviamente que esse cego agora, diante de Jesus, não sabe que aquele homem que está diante dele é o próprio que o curou. E a coisa é muito simples. Jesus lhe diz: já o tens visto, e é o que fala contigo. E então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. Além dele ter defendido com veemência a messianidade de Jesus, de uma forma bem característica do texto, ele ainda se dobra diante de Jesus, adorando-o como Deus. Propósito do milagre: demonstrar a messianidade de Jesus e sua divindade. Propósito cumprido. Prosseguindo Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso nós somos cegos? Gente, é pedir para apanhar. É pedir para apanhar. Não, e parece que também não tem mais nada para fazer, né? Porque não. Expulsar, ainda fica atrás. Sim, mas eles precisavam, porque eles estão atrás de Jesus. Porque daqui para frente eles vão procurar para matar. E Jesus responde: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É muito simples. Estou diante de vocês, e por todo o meu processo histórico dos 3 últimos anos, e os milagres que eu fiz, e a expectativa que vocês tinham a respeito dos Messias, eu sou o... E vocês fecharam os olhos. Algumas Bíblias trazem no versículo 35 aí, onde na sua deve estar Jesus revela-se ao cego. Algumas Bíblias trazem a abertura dos olhos espirituais, ou a cegueira espiritual. A cegueira espiritual nos engana, tá? Não liga para esse título não, se tiver aí cegueira espiritual, porque aqui nós não temos cegueira espiritual. Esses fariseus não eram cegos espirituais. Por quê? Eles estavam diante do fato. Não é uma cura espiritual. Eles estão diante do fato evidente. E negaram o fato evidente. Negaram a messianidade de Jesus. É isso que eles fizeram. Quais as conclusões que eu quero tirar deste
deste processo todo. A gente acaba tentando interpretar todo um contexto de cura para uma cura na modernidade. Nós não vimos cegos serem curados. E aí nós vamos tentar fazer a aplicação espiritual deste processo. Não. O que Jesus está falando aqui é que Ele é a luz do mundo e Ele vem trazer luz espiritual à vida das pessoas, abrindo-lhes os olhos espirituais para que eles vejam e entendam que Ele é o Messias, o Filho de Deus, e sirvam a Deus e o adorem em verdade. Tudo isso é verdade, gente. Não tem nenhuma mentira nisso. Mas este milagre aqui, como a gente chama, este sinal, ele fala de cura espiritual ou ele fala de cura de fato? Tem um cego de nascença que está vendo, é o próprio Deus andando neste mundo. Às vezes a gente acaba nublando a interpretação com uma aplicação espiritual muito rápida do texto. O texto não está ensinando, em primeira instância, cura espiritual. Está aqui. Mas o que temos aqui é o processo de salvação. Quebra de maldição. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais maldição. Porque a nossa maldição foi pendurada no madeiro e os nossos pecados e a nossa iniquidade foi levada pelo Messias prometido. Não temos mais condenação em Cristo Jesus. E a igreja na modernidade, nos últimos anos, de uns anos para cá, ela veio com essa história de maldição hereditária, com base neste texto. Quem pecou? Nós, ele ou os pais? E aí começaram a encontrar alguns demônios de família. Como é que chama? Tem demônio familiar? Tem um nome isso. Quem souber me ajuda aí. Né? Aqueles ídolos da família que, por causa do pecado do seu tataravô, isso passou para o seu bisavô, que passou para o seu avô, que passou para o seu pai, e que agora você está pagando esses pecados por causa de todo esse processo, de toda essa história que aconteceu. Aonde tem isso na Bíblia? Pastor, tem lá. Que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a 3ª geração. Tem lá em Êxodo. Tem lá em Êxodo um contexto de povo de Deus que tinha que lidar com uma relação com o Deus Altíssimo para que o Cristo viesse a este mundo e livrasse toda a humanidade de toda a maldição. E aí eu quero um texto primeiro para isso, Gálatas capítulo 3, 12. E eu vou deixar vocês perguntarem, não precisa se preocupar não. Gálatas 3, 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Cristo foi pendurado no madeiro e levou sobre si todas as maldições. Onde é que terminam todas as maldições que você tem na tua vida? Na cruz de Cristo. Aí conta uma história, e eu achei essa ilustração fantástica. Só que eu vou colocar um papel a mais na ilustração para dar sentido para mim. Lembra quando a gente ia na lojinha lá e comprava e não tinha aquela maquininha automática? Aí o sujeito pegava o talonário, punha um carbono no meio e escrevia. Aí saía a primeira cópia bonitinha, a segunda em papel jornal e o carbono. O processo funciona mais ou menos assim, entre céu e inferno. Você peca, aí
tira uma nota do pecado. Alguém quer contar algum pecado para eu dar de exemplo aqui? Não, tudo lá. Você mentiu. Tá lá. Papelzinho carbonado, cópia. O que acontece? O papelzinho sobe para Deus. Vai lá para Deus. O carboninho você amassa e joga no lixo. E a cópia, você põe na gavetinha. Fica um tempo na gaveta. Você vai perceber quando você faz isso. Aí você pede perdão para Deus do pecado. Deus, menti. Deus, me perdoa. Deus faz o que com o seu papelzinho? Joga fora. Deus já te perdoou. Só que você fica com aquilo. Você mentiu e você tem culpa no cartório. E o papelzinho está lá na gaveta. Mas você percebeu que passa um tempo, você acaba se perdoando? Só que o carbono que você jogou no lixo, o diabo pegou. E aí ele vem com o carbono para você e fala assim: Douglas, lembra? Na vida real não estaria rindo. Douglas, lembra? Aí alguém ensina o seguinte: você precisa ir lá queimar o carbono, porque Satanás está te acusando. Você dá conta dos seus pecados para quem? Para Deus ou para o diabo? Quem é que perdoa os teus pecados? Quem te disse que o diabo é o gerente do inferno? Está vendo quanta porcaria a gente acredita? Ele não é o gerente do diabo. Você fala para ele do inferno. E se bobear, nem ele gerencia a vida dele também. Não gerencia. Ele não gerencia nada. Eu gosto da historinha da mulher que tinha um orfanato. Esse não está no script, tá? Mas a mulher tinha um orfanato e ela estava lá, chegando o horário de almoço, não tinha o que pôr para as crianças na mesa. E ela sentou com as crianças e falou: nós temos que orar, porque não tem comida. E todo mundo orando. E aí tinha um homem que era do candomblé, umbanda, baixo espiritismo lá, servia o diabo, satanista, e falou assim para um dos servientes dele lá: pega esse monte de comida que tem aí, leva lá no orfanato para aquela mulher que eu vou dar uma lição nela. Aí está lá orando, toca a campainha, chega, traz toda a comida lá, ela olha para a comida, fala assim: muito obrigado, Deus abençoe, e vai entrando. Aí o sujeito vira para mim: escuta, a senhora não vai nem perguntar quem é que mandou nisso? Uma coisa eu sei: quando meu Deus manda, até o diabo obedece. E eu acho que este tem que ser o nosso conceito. E é um texto que eu queria agora, é Colossenses capítulo 2. As nossas maldições foram penduradas no madeiro, junto com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 13. A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, malditos que nós éramos, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, os encravou. Onde é que acabou a maldição do cristão? Na cruz. Quando eu era novo, convertido, e eu tenho uma característica, e conheço pessoas com características diferentes do que a minha. Se você fala para mim: você está em pecado, eu peço perdão para Deus e vou continuar vivendo. Eu vou andar. Você é cuca fresca, você é cuca fresca, Eu conheço outras pessoas que dentro de igreja, sem pensar em maldição hereditária, assim, você tem que sair, fazer uma lista. Não sei se vocês lembram dessas pregações de perdão. Você tem que fazer uma lista, todo mundo que você já fez alguma coisa errada, e sair pedindo perdão para você desembaraçar a sua vida. E eu vi gente se afundar em agonia, em culpa, de perder o chão e perder a alegria da salvação.
Isso é diabólico. Deus traz consequências aos nossos pecados. Aquilo que o homem plantar, isto colherá. É evidente? Já viu isso acontecer na sua vida? Agora, Deus está lá em cima, olhando para você e falando assim: Janderson, semana passada, hein? Daqui 3 dias, Janderson, dia 6, hein? Janderson, de novo? É isso, Janderson? Se fosse assim, nós desfaleceríamos espiritualmente. Ah, mas e os pecados da minha mãe? Pode trazer consequência na minha vida? Pode. Ah, e os meus pecados podem trazer consequências na vida dos meus filhos? Podem trazer consequências. Mas a maldição, ela é removida e encravada na cruz. Ah, eu errei. Nós completamos 40 anos de casado, nossos filhos estão tudo nessa faixa, né, de 36 para cima, e acertamos na criação dos nossos filhos. Nós somos pecadores, conscientes de que somos pecadores. O que nós tentamos fazer é ter uma família que glorificasse a Deus e empreender nossas vidas no nosso relacionamento com os nossos filhos para que eles fossem pessoas que servissem a Deus. Idade eles têm. Agora, eu não vou ficar me martirizando se os meus filhos não estiverem andando com Deus, porque eles vão dar conta disso. Eu precisei glorificar a Deus com a minha vida, e agora ter tranquilidade de que é Deus quem faz a obra. Foi Deus quem fez a obra na vida do cego, foi Deus quem fez a obra na minha vida, foi Deus quem fez a obra na sua vida. E as maldições estão encravadas na cruz de Cristo. Este é o nosso posicionamento. Continuamos pecadores, continuamos errando. E eu quero mostrar como a relação de pecado fica simples para a gente. Quando a minha mulher peca contra mim, quando ela faz alguma coisa que eu não goste, ela pede perdão para Deus. Quanto tempo Deus leva para perdoar? E eu? Leva mais tempo? Leva mais tempo porque eu sou pecador. Porque se eu fosse igual a Deus, o que eu faria com o pecado dela? Perdoada. Mas me dói. E a mesma coisa o contrário. Não precisa se preocupar. Vai doer, vai levar tempo. Sabe qual que é o problema disso? É que o nojento pegou o carboninho. E ele vem lá, Thiago, carboninho. Assim, ó. Aqui. Como é que você vai lidar com isso? Você vai lidar com isso como Paulo lidou com isso em Colossenses capítulo 2. Os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus e foram cravados naquela cruz. E aí eu quero que você só entenda a diferença entre posição que você tem em Cristo Jesus e o que de fato você é. É uma relação muito diferente. Você tem a posição de justificado. Você é considerado santo, justo, limpo e puro diante de Deus. Você é isto. Eu vou dizer por você, não é. Não é. Você é pecador, cheio de pecado. Cheio. E eu não preciso nem viver com você, eu preciso viver só comigo, que eu já sei o suficiente de você. Somos pecadores. Temos péssimas intenções, muitas vezes, péssimas intenções. Então o meu estado hoje, nesta vida, é de pecador. A minha posição é de justificado, santo, purificado em Cristo Jesus. Significa que eu preciso procurar fazer com que o meu estado se aproxime da minha posição. Ou seja, eu preciso procurar santificação. Mas não significa que Deus me afunde e me afogue em culpa e ira cada vez que eu peque. E você não precisa ir queimar papelzinho e nem expulsar demônios antigos, quebrar a coisa da avó que está em casa, porque o demônio está lá oprimindo a sua história.
Toda a maldição foi encravada na cruz. Eu corro para a cruz. E na cruz eu tenho refrigério e vida com Deus. O que é que Jesus ensinou aqui? Que toda a maldição foi retirada daquele que é discípulo de Cristo. O Messias veio para nos livrar de toda e qualquer condenação. E o diabo não tem poder sobre as nossas vidas. Não se culpe, não se desculpe e não se culpe. Não relaxe na sua vida. Ah não, Deus perdoa tudo. Quem tem o conceito de que Deus perdoa tudo e vai como vai, está com problema. Aí tem um outro problema. E aí eu gostaria de colocar a culpa atrás da sua orelha. Agora, se você tem consciência do seu estado de pecador e do que Deus pode fazer por você, corra para a cruz de Cristo. Dúvidas? Vamos lá. Vamos, Osmar? Anteriormente, por exemplo, então no caso existia uma maldição, não? Porque se foi, aquele pastor agora falou assim, acabou lá na cruz, certo? Anteriormente, então existia essa maldição? Vamos só olhar a questão do que era a maldição retributiva no Antigo Testamento. Se você fizer tudo certo, Deus vai te abençoar. Se você fizer errado, Deus vai amaldiçoar. Só que todo o processo de povo de Deus no Antigo Testamento tem um propósito específico. Desde a escolha da chamada de Abraão, desde o nascimento de Sete lá atrás, quando a gente vai pegar o desenrolar da história bíblica, tudo canaliza e aponta para a vinda do Messias, que resolve o problema da maldição trazida por Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva traz consequência para toda a humanidade, e esta maldição, que é o pecado, ela vai ser resolvida na cruz. Então todo o processo do Antigo Testamento leva e aponta para a cruz. Como é que foram salvos os santos do Antigo Testamento? Na expectativa da chegada da cruz, que os livraria do pecado. Então, sim, toda a maldição, ela se encerra na cruz. Mesmo que eles tenham usado da cruz antes da cruz vir. Na expectativa, na esperança, na confiança e na fé de que Deus enviaria o prometido. Então, o Antigo Testamento, o crente do Antigo Testamento é salvo na expectativa da chegada do Messias. E aí quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente percebe isso. Eles esperavam e não viram. Nós olhamos para trás, eles olhavam para frente. Mas a esperança, a fé é a mesma. Ou seja, foi colocada por Deus no coração deles, na expectativa da salvação por aquele que Deus enviaria para salvá-los. A fé é a mesma. Dá para responder ou não? A maldição deles acaba também na cruz de Cristo Jesus. Assim, por exemplo, foram 4.000 anos desse milagre acontecer, né? 4.000 anos. Dá mais ou menos isso, né? Da lei até Jesus. É muito tempo, né? Nunca teve a cura nem de um cego e nem a purificação de um leproso. Porque até hoje o judeu insiste na espera do Messias, né? Também. E com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, tudo, evidência, todas essas coisas, ainda eles persistem em dizer que... Então, mas Osmar, mesmo que eu olhe para um judeu hoje, olhando para tudo isso que é explicado, se o judeu que estava no mesmo chão que Jesus, naquele momento, vendo acontecer o que aconteceu, não creu, então eles maculam a história para frente. Ou seja, o judeu fala, não dá para crer porque o judeu que estava lá não creu. Mas o judeu que estava lá não crendo em Jesus diante dele, ele que errou. Só que a rejeição acontece ali e agora existe igreja. Não existe mais um tratamento especial para o povo judeu. O judeu que vai se converter hoje, se converte em Cristo Jesus, faz parte da igreja de Cristo Jesus. Então ele não é mais
um judeu do povo de Deus. Ele é povo de Deus quando ele está na igreja. Bianca. Vamos ver. Um exemplo, eu vi de uma criação dentro da igreja que, por exemplo, a pessoa ela veio de uma outra religião com outras práticas, por exemplo. E aí, você aceita Jesus? Aceito. Mas essa pessoa precisa passar por um processo de libertação. Isso também é uma prática totalmente equivocada. Essa é a primeira. Bom, o grande problema desta ideia de libertação é você passar em cargos a quem não tem de direito. E muitas vezes essa libertação, e como eu sei que você é psicólogo, eu acho que você vai entender isso, é um aprisionamento mental. Então, o que acontece? A Bíblia diz, e aqui olhando o que a Bíblia diz, que toda maldição que caía sobre a minha vida foi cravada na cruz. Quando é que eu estou liberto? Na minha conversão. Estou liberto. Só que aí assim, o carbono ficou no lixo. E aí tem a cópia da gaveta. E a cópia da gaveta leva um tempo para sair. Eu vou pegar um exemplo que eu acho que fica bem simples da gente entender. Sexo antes do casamento. A mulher engravida. É um peso no casamento? Vai sumir, mas é um peso no começo? O que você acha? É pesado. Por quê? Deus perdoa? Mas você se perdoou? O povo te perdoou? Então você está num aprisionamento psíquico da sua mente. E aí você vai para uma libertação, e aí tem lá uma cerimônia, se escreve num papelzinho, põe num balão de gazélio, joga na fogueira, queima. Aí alguém fala assim para você: Deus está queimando os seus pecados. Me desculpem com todo respeito e dá certo isso. Mentira! Os seus pecados foram queimados na cruz, não na fogueira, não no balãozinho que levou o pecado para o céu. O seu relacionamento é com Deus. Então, assim, existem benefícios psíquicos na libertação, porque às vezes você acaba deixando um monstro para trás, consegue se livrar de um monstro. Mas o que a Bíblia ensina é que quem tem que te livrar e deixar a sua mente livre é o seu relacionamento com Deus. É crer que Ele te perdoou. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, e crente velho, assim pau que nasce torto não se endireita. Isso me dói profundamente. O homenzinho torto, Jesus endireita, muda, trabalha. O Espírito Santo nos é dado para habitação, é Deus morando em nós. Por que uma tarde de libertação vai me livrar de um processo? É a cruz de Cristo. Eu acho que nós perdemos, o evangélico moderno perdeu um pouco o foco da cruz. Se responde a primeira? Vamos lá. Nesse sentido, por exemplo, você citou, por exemplo, sexo antes do casamento, as consequências psíquicas disso. Sim. Mas, um outro exemplo de pessoas falando coisas que eu vi. De, por exemplo, tem de práticas pagãs, de práticas espíritas, por exemplo, só um exemplo. E que, assim, passam por esse processo de aceitar Jesus, mas e começa, por exemplo, com uma possessão demoníaca. E aí, todo culto, durante um tempo, aquilo acontece. Até que, digamos, passa por esse processo de libertação e isso cessa. Aonde o Espírito de Deus habita,
que outro espírito pode habitar? Nenhum? Aí a minha pergunta é: de fato, se converteu? Porque assim, eu sei que a gente acaba olhando casos específicos de pessoas que têm a possessão demoníaca, mas frequentam igrejas, procuram ter uma vida séria, tudo bonitinho, mas vai para o culto e o diabo cata e joga no chão. Aí eu vou olhar para todas as exorcisões que Jesus faz, e numa delas ele diz o quê? Se a casa ficar vazia, volta. Se a casa vai ficar cheia, ela vai ficar cheia do quê? Do Espírito Santo. E onde tem o Espírito de Deus, não pode ter habitação do diabo, porque ele foi vencido na cruz do Calvário. Eu volto para a cruz. Ele foi vencido. E ele não tem condição, capacidade ou o poder para enfrentar Jesus ou o Espírito Santo ou Deus. Então, é com muita cautela, porque eu sei que são casos que existem. E você olha e fala assim, então, por que é que está assim? Precisa da conversão. E pode ser que no processo tenha se convertido. Só que eu acabo, num processo desse, jogando o peso e o poder na mão do exorcizador. Que ele vai lá em nome de Jesus e põe para fora e fica aquela batalha enorme. E na verdade Deus diz o seguinte: onde está o meu espírito, o espírito do Satanás, pai da mentira, não pode estar. Se você voltar ao nosso texto para o capítulo 8, o João 9 e voltar para o 8, é uma discussão dele com os judeus. E eles falam assim: olha, o problema de vocês é que vocês não acreditam em mim, e por isso vocês são filhos do diabo. Não, nós somos filhos de Abraão. Nós estamos na igreja. Nós somos filhos de Abraão. Não, vocês estão acreditando em mentiras. Eu estou pregando a verdade, e a verdade é a que a libertará. Esse é o texto do capítulo 8 de João, antes dele curar o nosso cego de nascença. É esse o processo. Então assim, o que eu consigo olhar, olhando evidência de Novo Testamento, se houver a expulsão, a libertação e a habitação do Espírito Santo imediata, não tem como ser possesso, nem oprimido. Porque essa é uma outra história que saiu aí nos anos 80 também, que se o teu irmão espírita for te visitar em casa, porque eu tinha um irmão espírita, e te der um presente, queima, né, em nome de Jesus, porque você vai começar a sofrer opressão demoníaca. Balela. Toda maldição está pendurada, encravada na cruz. Isso, dentro. E aí você começa a virar aí começaram a queimar quadro do menino palhaço, que não sei o que lá. Porque da Xuxa então era. Mas a Xuxa era. Bom, deixa eu falar. Eu acho assim, tudo influencia. O mundo, o diabo e a carne trabalham sim para tirar a nossa espiritualidade. Então, isso vai acontecer sempre. E eles trabalham muito bem em conjunto, né? As coisas que o meu prazer da carne, aquilo que o mundo traz, e o diabo empurrando, foi minha vontade de comer. A gente vai pecar mesmo. Agora, daí para uma possessão demoníaca, nós já estamos entrando num terreno um pouco diferente. Então, assim, se tem possessão demoníaca, de fato, se é possessão demoníaca, precisa de conversão, não tem outra saída. Precisa de Jesus no coração, encheios do Espírito. Mais alguma? Vamos lá, Rose. Espera aí só um pouquinho. Rose. Espera aí, a Rose lá no fundo primeiro. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre o capítulo de Deuteronômio 26, do versículo 17, que fala sobre as maldições, até o 28, até o 15. Até o capítulo 15 e 28. Deuteronômio. Deuteronômio 27. 27 e 15 até o 28 e 15 também. Fala sobre as maldições. Isso, vamos lá. Esta lei
Na verdade aqui vem na sequência de castigo de idolatria, não é isso? E depois ele vai falar de uma série de bênçãos e maldições, e aqui você está na parte de maldições, se o povo não obedecesse à lei. Então assim, o povo do Antigo Testamento, um povo escolhido com um propósito claro, eles tinham que se manter puros, adorando a Deus, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Primeiro, por quê? Eles foram libertados de graça do cativeiro do Egito. Eles passaram por um processo de libertação com sinais e prodígios tremendos na história deles, e para eles foi reservado uma terra, um lugar geográfico. Eles tinham uma terra para habitar. Eles chegaram nessa terra e habitaram essa terra com poucas guerras. Deus foi à frente deles. Então este povo, o judeu no Antigo Testamento, o hebreu, ele foi escolhido para que nascesse dele, da descendência deles, o Messias. O Messias é quem resolve o problema da maldição. Então assim, eles tinham uma incumbência? Tinham. Eles tinham um propósito na escolha de Deus? Sim. Eles tinham que cumprir a lei? Este era o acordo que Deus fez com eles. Eles foram escolhidos e eles tinham que responder para Deus, que cuidava deles, protegendo-os de todas as nações. Porque se você imaginar, quando a gente fala de Israel, a gente pensa uma nação muito grande. Eles são do tamanho do Rio de Janeiro, um pouquinho maior que o Rio de Janeiro, né? Você pegar os capixabas ali, ó, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dá mais ou menos o tamanho de Israel. Este é o tamanho deste povo. Deus preservou este povo durante toda a história registrada no Antigo Testamento, num relacionamento de aliança com eles, para que trouxesse ao mundo o Salvador do mundo. O propósito de Deus não era o povo judeu. O propósito de Deus é o que ele diz lá em Gênesis 15, que ele vai levantar o descendente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. O nosso problema não é a maldição e a bênção da vida aqui, do dia a dia. Isso a gente pede para Deus e a gente quer viver bem aqui. Nós somos seres materialistas. Mas a promessa de Deus é para um evento espiritual. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, ele trouxe morte espiritual, morte eterna, separação eterna de Deus. O problema que Deus quer resolver não é da habitação e da maldição das coisas que acontecem só nessa terra. É se nós fôssemos mandados para o inferno na eternidade. Esse é o problema que se resolve. Então assim, eu vou pegar um contexto agora aqui, do Antigo Testamento, que preserva um povo para o nascimento do Messias no mundo, que é a promessa de Deus para a salvação do mundo, e vou tentar extrair deste contexto uma promessa de bênção e maldição. Então se eu for obediente a Deus, Ele vai me dar tudo que eu quero? Então você vai lá nas Arábias lá e compra a lâmpada mágica e esfrega. Deus não é lâmpada mágica para nos dar o bem aqui. Por isso que eu falei no começo, a gente às vezes vai procurar Deus pela salvação eterna e por causa dos milagres que Ele pode me dar na vida agora aqui. E aí eu fico amarrado a um texto como este. O que é que Deus prometeu para mim? Vida espiritual em abundância, relacionamento livre, franco com Ele, e de bênção a eternidade com Ele. Então tudo que acontece na minha vida aqui, e aí eu vou tentar sempre olhar, se eu for ficar procurando nesse texto, eu vou procurar sempre olhar, eu pequei e Deus está me castigando, por isso está acontecendo isso. Eu fui bonzinho, por isso está acontecendo isso. Então não faço barganha com Deus. Maldição foi pendurada na cruz. Ele levou sobre si toda a maldição. O que você está colhendo quando você erra consequência do seu pecado. O que você planta, você colhe. Isso não mudou. Agora, estas bênçãos e maldições específicas de Deuteronômio é para o cumprimento da lei. Esta relação que você pegou.
Se eu olhar para o texto de Gálatas 3 que eu li, ele diz que eu não tenho mais que responder à lei, nas suas bênçãos e maldições, porque toda a maldição que a lei trazia foi levada por Cristo Jesus. Então assim, eu preciso de mais liberdade de relacionamento com Deus, e eu acabo achando textos como este, e sendo pressionado a ser bonzinho, para ter resposta positiva de Deus. Deus me ama, não porque eu sou fiel, mas porque Ele é fiel. Acho que essa é a relação que a gente precisa ter com Deus. Eu continuo pecador, e Ele continua me amando. E aí eu vou ser simples. Se Deus for retribuir as minhas obras, ou pense você consigo, se Deus for te retribuir todas as suas obras, todas as suas intenções de coração, você vai ser mais abençoada ou mais amaldiçoada, segundo esse texto de Deuteronômio? Você quer responder? O que você acha? Deixa quieta essa resposta. O que vale é a graça. É a graça de Deus nas nossas vidas. A gente fica às vezes querendo achar, e o texto está lá, ele é claro, existe bênção e existe maldição para aquele povo que tinha que responder a Deus naquele tipo de história, naquela hora. Por quê? Porque eles tinham que ser preservados para a vinda de Cristo Jesus. Cristo Jesus já veio, nós estamos debaixo da graça de Deus, salvos em Cristo Jesus. 17, 21. Peraí, vamos lá. Alguns pecados, pecado não deixou de ser pecado, tá? Então assim, você tem bênção e maldição. A pergunta deitar com animal, eu não preciso nem ler a Bíblia, não preciso nem conhecer a Bíblia. É certo ter relações sexuais com animais? É errado. Dentro do conceito da lei, da pureza da lei, ainda tinham outros requisitos mais amplos nisso, né? Porque assim, na lei você não podia, por exemplo, chegar perto do porco, que se tornava impuro. Você tem todo um registro de pureza e de santidade diante de Deus. Agora, eu não preciso olhar, falar assim, então eu posso deitar com o animal se aquilo não vale mais. Não, eu acho que eu tenho clareza no contexto inteiro de Bíblia, o que é pecado e o que não é. E aí sim, vai ser, uma maldição? É uma maldição. Mas Deus não manda raio na cabeça de ninguém que se deitou com animais, e talvez, eu não sei quantos aqui são de roça, né? Mas as histórias de roça é de que realmente os jovenzinhos da roça pegam as éguas, né? Por aí a gente conhece histórias como esta, quem já foi para a roça sabe disso. E assim, se Deus for mandar maldição para cada uma dessas pessoas, teria algum peão vivo? Então assim, eu vou direto para a retribuição. Deus aprova o relacionamento de homens com animais? Não, nunca aprovou. O que ele aprova na Bíblia é relacionamento de homem com uma mulher, falando em sexualidade dentro do casamento. Isso é aprovado, o resto é pecado. O que está fora disso é pecado. Só que Deus não manda raio na cabeça de ninguém quando comete um adultério ou quando se deita com um animal. E se essa pessoa se converter, vamos lá, deitou ontem com a vaca, daqui uma semana ouve do Evangelho de Cristo Jesus, se converte, para onde ela vai? Para onde ela vai, Rose? Deitou a semana passada com a vaca, de fato, lá no pasto. Foi para a igreja no domingo e se converteu. Para onde ela vai? Acabou. E o pecado dela, o que aconteceu? A maldição do pecado dela ficou encravada na cruz do Calvário. Então, o que aconteceu com o texto de Deuteronômio? Está encravado na cruz do Calvário com Cristo Jesus. Isso não me autoriza a pecar. Nunca. Perdão de pecados não me autoriza a pecar.
esse é pior. Esse é pior porque Jesus repete, está em vigor. Porque Jesus repete e porque o Novo Testamento apresenta de novo: honra teu pai e tua mãe. E está nos 10 mandamentos. Por mais que a lei cerimonial, tudo isso aqui que a gente tem, um monte de regras de holocausto, sacrifício e tudo mais, tenha sido já entrado em desuso no Novo Testamento, depois da morte de Cristo Jesus, os 10 mandamentos não saíram de moda. Honra teu pai e tua mãe. Isto é, mandamento com promessa. Então assim, eu acho que este é um mandamento que tem que ser obedecido. E nós desobedecemos constantemente. Constantemente filhos desobedecem e desonram seus pais e mães. E nem por isto Deus manda raio do céu. Ele ainda perdoa todos os pecados. A maldição também está doente aí, para desobedecer, o filho vai sofrer muito, vai bater a cabeça. Então, isso tudo tem consequência de pecados. Você tem consequências. O que o homem plantar, escolherá. E nem sempre eu obedecer o meu pai, ele está certo no que ele está mandando, porque ele é humano também. Mas o que a Bíblia pede é para eu honrar. E se eu for desrespeitar o meu pai, eu vou trazer para a minha vida um peso. Aí fala assim: Deus pode trazer uma condenação e castigo? Pode. Tem uma lei explícita. Não é uma questão aqui de retribuição. Tem um mandamento específico para eu atender e olhar para os meus pais. É muito claro isso. Aí eu também não tenho medo, né? Assim, nós temos que obedecer os 10 mandamentos. Pode ir, mais uma. Eu já vi também na Bíblia que fala assim, que aquele que obedece o pai e a mãe vive mais. Isso, é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e se prolonguem os seus dias. Como os nossos dias estão todos contados na mão de Deus, eu não sei quanto é viver mais. E aí assim, às vezes a gente faz começa a fazer conta. Então eu vou obedecer para viver mais. E tem aqueles que são sem vergonha que falam: então eu vou desobedecer porque eu não tenho muita vontade de viver muito, né? Eu só acho assim, que a gente precisa olhar o preceito que traz por trás disso. Eu ter uma vida de um bom relacionamento com Deus, eu ter uma vida, seja ela que, do meu ponto de vista, curta ou longa, num bom relacionamento com Deus, passa pelo meu respeito à autoridade e à história dos meus pais, porque foram eles os escolhidos para que eu viesse ao mundo. Então assim, eu já me debati muito na história com a minha mãe, porque eu não sou o filho preferido dela. Agora ela já está muito senil por causa da doença, mas há alguns anos eu me torturei um pouco com essa história de que eu tenho um filho preferido. E tenho o filho preferido dela. E hoje eu já não tenho mais problema com isso, porque eu aprendi a honrar e entender minha mãe. Ela não mudou em nada. Então hoje, se você ligar para ela e perguntar, ela está já com Alzheimer, e perguntar para ela: Dona Jandira, a senhora tem algum filho? Ela vai falar: tem. Qual? O Fábio. Então vai ser sempre o Fábio, nunca vai ser outro. Tá? Então ela está com a minha irmã diante dela e pergunta: quando é que a Nádia vem me buscar? Mas do Fábio ela não esquece. E o Fábio não foi o filho mais bonzinho para ela. Então aí eu falo assim: na minha relação com a minha mãe, isso traz uma marca. Mas a gente tem que aprender a lidar. Quem é que Deus escolheu para que eu viesse no mundo? Todos os meus dias estão contados? Os dela também? Deus é soberano sobre tudo o que acontece neste mundo? A família que Deus escolheu para que eu viesse, qual foi? Orlando e Jandira? Os irmãos que Deus escolheu para viverem comigo são esses? Então, se eu aprendo a honrar aquilo que Deus colocou na minha vida, eu ando melhor com Deus. Sejam os meus dias curtos ou longos nessa terra, vai ser sempre na proporção daquilo que Deus quer. Então assim, minha vida, sua vida está nas mãos de Deus e dos nossos pais e dos nossos filhos. Pastor, eu perguntei porque eu tinha muita dúvida sobre essas palavras aí, né? Porque como eu passei muito
a primeira receita. Então, quando a dúvida vier forte, fala assim, é maldição, você fala, Satanás, maldição foi pendurada na cruz de Cristo. Isso aí eu sei, só que eles pregam assim. Eu sei, Isso aí que vai. que a gente olha na Bíblia e vê que está escrito. A ideia, Rose, é escravizar. A ideia é escravizar. A ideia de Jesus é libertar. Então assim, você precisa ter vida com Deus, confiança em Deus, saber que Deus te ama, mesmo que em alguns momentos você erre. Deus continua te amando, continua, sempre. E se você pedir perdão dos seus pecados, Ele sempre vai perdoar. É isso que a gente precisa, que eu gostaria que a gente fosse para casa hoje, com essa tranquilidade. Mais alguma? Eu só ia dar um exemplo